Olá, meninas! Hoje é a nossa sexta aula do desafio dos 21 dias de mudança de vida na menopausa. Como é que eu faço isso, Aninha? Diz pra mim. Aninha, Maria das Dores Garcia. Hoje eu consegui caminhar 1 hora! Fiquei contente, não tinha caminhado mais. Parabéns! A Viviane Franca, todas vocês. Gratidão, doutora Ana. Obrigada, querida. Gratidão é minha, porque você está mudando de vida. A Gisele, isso! Rever os vídeos mais de uma vez para pegar bem as dicas. Grata. Por quê? Porque eu fiz essa aula que os meninos estão falando, aula 4, veja o que o açúcar faz com a sua saúde, acaba com você. Mas a Anne Guinto fez o seguinte: olá, eu vejo no mínimo 2 vezes para não perder nada. E melhor, para corrigir o que estou fazendo, pois às vezes penso que está fazendo o correto, escutando mais vezes, percebo que faço o meu aperfeiçoamento. Minha gratidão, querida. Comecei com esse método da Ana, do desafio, na 4ª aula do desafio dos 21 dias. E hoje a Ana falou do ácido fólico, que eu não tinha entendido, então eu estou escutando e aprendendo. Gratidão. Olha só que coisa maravilhosa. Queridas, muito obrigada por vocês estarem colocando lá no YouTube aquilo que vocês estão aprendendo, né? Na verdade, aquilo que vocês estão aprendendo e que são coisas importantes para a vida de vocês. Agora, o que eu quero colocar hoje é assim, eu tenho falado bastante sobre a necessidade de vocês largarem o açúcar. Então, eu quero explicar para vocês o que é hipoglicemia reativa nutricional funcional. Hipoglicemia reativa nutricional funcional parece uma alergia ao açúcar, parecido com alergia ao açúcar. É quando você ingere uma quantidade de açúcar e num carboidrato refinado também, um pãozinho, cacetinho, que aqui no sul chama cacetinho, pão de forma, um bolo com açúcar, bolacha, um café com açúcar. E então o trigo e o açúcar são os piores. E com isso você, evidentemente, as suas células beta vão produzir e liberar insulina para você fazer a digestão desse açúcar. Mas esse açúcar refinado, simples, é como se fosse um jornal colocado na lareira e acaba. Não é um graveto, não é um pedaço de lenha, por exemplo. O que é um graveto? Já são grãos de arroz integral. O que é uma lenha? Já é um pedaço de aipim, é um carboidrato que demora para ser queimado. Então, lentamente também a insulina será liberada. Mas vamos supor que você continua comendo açúcar, ou doce, ou bolo, ou torta, ou cuca, ou isso, ou aquilo outro, e continua nessa coisa assim, eu tô sempre cansada. Por que eu tô falando isso? Porque tá cheio de meninas na escola, no desafio, que coloca isso todos os dias. E aí eu resolvi fazer esse vídeo sobre a hipoglicemia reativa nutricional funcional para vocês entenderem que não dá mais para fazer isso. Então, você usou aquela coisa refinada, que não tem nada, de refino só, não de refino. Refinada, não é nada, não é alimento, tem com a capacidade de drogar imensa. Então, não dê açúcar para o seu filho, por favor. Um dia me perguntaram no programa de televisão como é que fazia para deixar de dar doce para os filhos. Aí eu perguntei, quem é que deu doce a primeira vez para o seu filho? Fui eu. Ok, então para de dar. Mãe, eu quero doce, dê banana. Mãe, eu quero doce, mãe. Tem banana, tem salada de fruta, tem. Criança gosta de coisinhas picadinhas, bem enfeitadas e bem coloridas. No início pode ser até diferente, mas vamos voltar para a mulher na menopausa? Essa que na verdade começou com esses 30 anos, aos 30 anos a piorar muito, e que não para de comer açúcar. Essa mulher, então, ao utilizar o açúcar, ela entra num processo de
libera a insulina, degrada o açúcar e manda para a corrente sanguínea para as células, que vão ter que absorver aquele monte de coisa, e aí você come outro pedacinho. E aí, novamente, o processo faz a mesma coisa. Aí você começa a ficar compulsiva. Come uma coisa, come a outra, come um negrinho, come um branquinho, come uma torta, come um bolo, come uma cuca, aí toma uma bebida alcoólica, e tudo isso vai fazendo com que o pâncreas libere cada vez mais insulina. Aí o corpo diz assim, meu Deus, eu tenho que fazer essa mulher parar, porque senão ela vai ter um treco. Entra em coma, porque a sua glicose, cada vez que você come açúcar, ela realmente aumenta, mas ela cai rapidamente, que nem aquela folha de papel queimada na lareira, aquele jornal queimado no fogão a lenha. E aí você quer mais? E aí você quer mais? Que é o papel sendo queimado. Nesse momento, o corpo diz, chega disso. Olha, o nosso corpo tem reações, larga a adrenalina na corrente sanguínea. Porque com essa coisa do açúcar e insulina, você já está extremamente cansado. Você está assim, ó, jogado. Ai, o que eu tenho? Meu Deus, que cansado que me deu agora. Eu devo estar doente, eu vou ficar doente, não pode ser. Ai, que ansiedade, meu Deus, que ansiedade que eu estou sentindo. Ai, que horror isso! Pare de comer açúcar, por favor! Bom, esses são os sintomas do açúcar. O que o corpo faz quando você não para de comer açúcar? Ele lança um hormônio contra-regulatório da insulina, adrenalina, que vai fazer com que você desenvolva sintomas piores. Ansiedade, suor frio, palpitação, taquicardia, arritmia, sensação de desmaio. Ai, meu Deus, que horror! Isso tudo se confunde com sintomas ainda da menstruação. Bom, isso na TPM, desculpe. Isso na TPM piora muito a TPM. E na menopausa continua piorando a vida. Porque o que é a menopausa, afinal? É a cessação total da menstruação. É só isso que é a menopausa. O que antecede a menopausa, que é o periclimatério, climatério, e o pós-menopausa, que continua sendo climatério, na verdade, o que você diz é que você está menopausada. Parou. Mas os sintomas da queda hormonal continuam. Isso é que é incrível. A gente tem que olhar para uma coisa fundamental. Não é o envelhecimento que causa a queda dos hormônios. É a queda dos hormônios que causa o envelhecimento. Então, a gente tem que fazer a terapia de reposição hormonal bioidêntica. Não pode ser a terapia de reposição hormonal com hormônios que não são aqueles que você tem condições de absorver. Isso é com o seu médico, não é comigo. Eu só dou a informação. Então, voltamos lá para a hipoglicemia reativa, nutricional, funcional. Tá, daí você se deu conta, ok? Você se deu conta que isso aconteceu, tá bom? Então tá, eu tenho que parar agora, me deitar, me tapar, ficar quieta, entender que isso é sintoma, é reação da farinha e do açúcar que eu consumi, do doce que eu consumi, e que eu sou praticamente alérgica, que eu tenho todas essas reações quando eu uso o açúcar e o trigo refinado. Bom, eu posso parar, como eu posso continuar. A opção é minha. Sim, a opção é sua. A minha opção de vida foi trazer informação para você. Mas a opção de parar é sua, né? Tem um colega nosso que trabalha aqui na equipe que adora feijão. Então, cada vez que ele come feijão, ele passa muito mal. Aí eu disse, quem sabe só o caldinho de feijão. Aí ele tomou e continuou passando mal. Que eu tô rindo? Porque eu fiz isso. Eu fiz isso. Com 40 anos eu fiz isso. Comi a ambrosia da Dinda lá em Taquari e saí de Taquari para ir para Atlântida, para casa da praia. E no meio do caminho me deitei atrás no carro, assim. Deitei, fui adernando. Quando eu cheguei na praia, tava tudo assim, slow,
as pessoas falavam comigo e eu nem... Vamos correr, Ana Laura? Eu digo, vamos. Botei o tênis em slow. Eu digo, mas o que que eu tenho? Parecia que eu tinha um elefante em cima. Eu digo, eu tô tendo um ataque cardíaco. Não, mas não dói nada. Não, mas tá, eu vou contigo até ali. Quando eu cheguei na esquina, 2 quadras, 2 casas da minha casa, eu disse, não vou. Voltei em casa, eu disse, alguém me deu uma coberta, tava quente lá fora. Alguém me deu uma coberta, porque eu tô passando mal, eu tenho que descobrir o que que é. Só me dê 2 litros de água. Eu vou ficar aqui quieta. Eu fiquei deitada num lugar na casa, assim, que eu enxergava o verde e tal, que eu adoro. E aí, de repente, eu falei assim, tim, sua pateta! Embora a ambrosia da Dinda seja a coisa que eu mais gosto, eu não podia ter comido a ambrosia da Dinda em jejum. Foi isso que eu tive, eu tava de ressaca do açúcar da ambrosia da Dinda. Beijo, querida Dinda, amo você. E a sua ambrosia também. Só que eu tenho que comer um pouquinho. E não 2 compotinhas porque eu fiz reserva calórica para poder comer a ambrosia da Dinda, de tanto que eu gosto. E a ambrosia da minha mãe também, maravilhosas. Mas era sempre um pouquinho. Tanto que a mãe dizia, mas que coisa fazer ambrosia para ti é um saco, porque tu come só um pouquinho e não come mais. Mas era aquilo que eu sabia que eu podia. Né? Então, assim, por favor, hipoglicemia reativa nutricional funcional não se aprende da noite para o dia. A gente aprende tomando paulada na cabeça para fazer a mudança. E a mudança é a palavra da sexta aula, é a palavra, é gratidão. Gratidão. Para quem tem, ainda mais será dado. E para quem não tem, ainda mais será tirado. Essa máxima é uma coisa que me incomodava, até que eu descobri que era gratidão. Para quem tem gratidão, ainda mais lhe será dado. Para quem não tem gratidão, ainda mais lhe será tirado.